nossa oração e a nossa adoração. Que deste altar o Senhor possa começar a fluir, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, ministrar os nossos corações, ó Pai. Que não sejam mais canções, ó Pai, mas que seja o Teu rio fluindo aqui, Jesus. Nós Te adoramos, Te engrandecemos, que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Teu nome, para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, comunidade Nova Esperança, amém. Quantos vieram adorar Jesus? Quantos vieram louvar o nome daquele que vive e reina para todo sempre? A palavra do Senhor nos diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Vamos juntos em uma só voz adorar aquele que vive, adorar aquele que é Deus, aquele que é Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Sobre nós, Espírito Santo, aviva-nos. Vamos declarar, vamos cantar juntos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos toda a liberdade, Pai. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito sobre nós. Vem, vem, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir
escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o descrito em Joel. Aviva-nos. Isso, que seja hoje, que seja agora, vamos, vamos, vamos. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Chama mais uma vez, queremos ver o céu com mais intensidade, vamos, vamos, vamos. Oh, oh. E a terra chama, e a terra mais uma vez queremos, mais uma vez queremos ver. E a terra, oh, e a terra ama, e a terra chama. Mais uma vez nós queremos, mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, vamos, vamos. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Derrama, derrama do teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne, Jesus. Que se cumpra em nós a tua palavra que o Senhor disse que naqueles últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão visão,
Esse é últimos dias, e o Senhor está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Quantos querem ser cheios? Quantos querem ser cheios? Oh, oh, oh. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Oh, aleluia. Vamos cantar juntos. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Vamos juntos? E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer, e nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele o meu caminho está, eu não sou digno de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando a minha vida,
dono dos meus dias. Dono dos meus dias. E Ele virá. E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz. E é Ele. Diga. Perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando. Dono dos meus dias. Vale a pena te amar, Jesus. Vale a pena gastar os nossos dias. Obrigado pelo teu amor, papai. Bendizemos, te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Espírito Santo. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vamos cantar juntos?
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, vou abrir pra você entrar. Em uma só voz vamos cantar juntos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu novo, esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro, pode morar, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, isso, cante. Maranata,
já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não que era lindo assim, meu noivo. Eu abro, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos. Eu não que era lindo assim. Aleluia. Oh, oh. Meu noivo esperado. Eu abro, pode morar. Queremos te ver. Nós somos a geração do arrebatamento. Quando você olha para a palavra do Senhor, você vai ver que tudo já se cumpriu. Perto está a volta de Jesus. Por isso, como igreja, nós dizemos a Ele: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está à busca de uma igreja santa, de uma igreja viva, de uma igreja apaixonada, de uma igreja que espera e espera com expectativa a volta do noivo. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo, a tua presença é real no nosso meio. O Senhor habita no meio do louvor do seu povo. A atmosfera ela já mudou. A atmosfera ela já mudou porque o Espírito Santo já paira sobre essa casa. Aquele que tem fogo nos olhos, aquele que tudo vê, o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus do amanhã, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tens liberdade no nosso meio. Oh, aleluia. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Aleluia. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar.
aproximei, permaneci, o teu olhar. Isso, cante. Eu sou. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Quantos têm sede da presença dele nessa noite? Quantos têm fome pela presença dele nessa noite? Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Isso. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Diga, diga, diga. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Fogo, fogo.
digno. Tu és digno. Aplauda mais forte a Jesus. Isso. Levante a mão lá no alto da cabeça e aplauda Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o louvor, a Ele o louvor. Ainda de pé, quem pode jogar a mão lá em cima assim, ó, lá em cima, lá o mais alto que você puder, e dar um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Faça barulho aí, querido, faça barulho. Atrai a presença de Deus para esse lugar. Há uma dispensação de glória sobre este lugar. Há uma presença gloriosa, querido. Sinta aí o Espírito Santo te tocar nessa noite. A liberdade do Espírito neste lugar. Nós estamos no melhor lugar para sentir a presença de Deus. Quem tem glória pode dar glória. Quem tem aleluia pode dar aleluia. Quem tem um brado de vitória pode dar. Quem quiser chorar pode chorar. Quem quiser se derramar pode se derramar, porque Ele está aqui na casa. Mais. Você pode fazer melhor, querido. Você pode se derramar nessa noite. Assentar por um minuto. A nossa oração é essa, querido. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós seremos tão cheios que nós não conseguimos ficar parados diante dessa presença gloriosa. Eu não sei se você observou ou se você conseguiu, porque estava tão gostoso o momento de louvor, mas há uma brisa suave sobre este lugar nessa noite, amém? Nós estávamos ali de trás, nós vimos pessoas adorando, pessoas se derramando, chorando, buscando a presença do Senhor, e nós vimos que Deus tem algo novo para tratar conosco cada vez que nós nos reunimos. Tânia disse no começo do culto, né, que nós estamos acostumados aqui, e eu sou suspeito em dizer, porque eu amo estar com essa galera, com essa turma do Connect, e todos os nossos cultos costumam ser mais com jovens, mas hoje Deus atraiu as famílias para este lugar, porque Deus tem algo para com as famílias nessa noite, amém? Antes de nós adentrarmos na palavra, quero chamar o Gabriel aqui. Vem aqui, Gabriel. É um culto de família, irmãos. Então eu vou pedir para o Gabriel fazer essa oração, amém? A igreja se coloque de pé, estenda as mãos para cá. O Gabriel, irmãos, é o meu filho mais novo. Ele tem 9 anos, ele fez esses dias. E o Gabriel lá em casa, irmãos, ele é um intercessor, ele ora por nós. E eu conversei com ele e falei: Gabriel, você quer orar pelo papai para nós ministrarmos, pelo curso? Ele falou: quero, pai. Então, nós vamos orar nessa noite. Gabriel? Deus, Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, eu estou muito grato por todas as famílias estar aqui, Senhor, pela Tua presença, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Nós estamos vivos por a Sua causa, Senhor, e em nome do Pai, Senhor, Você nos criou, Senhor, Você colocou toda a Sua fé em nós, Senhor. Eu te agradeço muito por todo mundo estar aqui nessa noite aqui, Senhor. Eles estão te louvando, Senhor. Aqui essas famílias são pela Tua presença, Pai. Essas famílias são da Tua honra, Senhor. Eu te peço esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço esse momento, Pai. Cada dia seja melhor para essas famílias. Faça essas famílias derrume Teu
teu sangue em cima dessas famílias, Senhor. Eu te peço esse momento, Senhor, toda a tua glória, toda a tua paz, Senhor. Faça vir nessa igreja, Senhor. Tire todo o espírito mal que tiver agora aqui nessa família, nessas famílias, Senhor. Essa aqui é a sua família, Senhor. Você nos criou com o seu sangue, Senhor. Eu te peço esse momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome do Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço esse momento, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará, né, irmãos? Nós, como pais, nós temos uma obrigação: mostrar o caminho. Se eles vão trilhar, vai ser decisão deles, mas a gente, como família, a gente tem aprendido isso. Para quem não me conhece, sou o Tiago Bueno. A minha esposa é a Gislaine, está ali atrás. Eu tenho 2 filhos, o Samuel, de 11 anos, o Gabriel, que acabou de orar, com 8 anos. E nós estamos há 20 anos casados, irmãos. Fizemos no último dia 9 de abril desse ano, né? Nos conhecemos em 2004, em 2005. Nós iniciamos a nossa jornada como casados. Podem sentar, irmãos. E desde então, irmãos, o Senhor, Ele tem abençoado a minha família. Se eu dizer que foi fácil chegar até aqui, não é fácil, irmãos, porque família é algo maravilhoso, mas é também algo que nós temos que cuidar, algo que nós temos que regrar, algo que nós temos que regar a cada dia. Eu me lembro que, antes de nós adentrarmos na palavra, que quando eu conheci a minha esposa, foi numa festa de casamento, em 2004, no casamento de um amigo, 5 de abril de 2004, me lembro como se fosse hoje, e ele me convidou para ser padrinho do casamento dele, e eu aceitei, e eu falei assim, olha, o nome dele era Renato, mas nós chamávamos ele de Caju. Falei, ó, Caju, eu não tenho com quem entrar na igreja, né? Ele falou, não, pode deixar que eu arrumo uma pessoa para você entrar com você, fique em paz. E ele já estava ajeitando a minha esposa para entrar comigo, né? Porque ele era tão amigo meu que ele queria até ser primo meu, irmãos. Eu brinco com ele, né? E eu me lembro que naquela ocasião a gente fomos para o casamento, morava na cidade de Itupeva, se deslocamos até a cidade de Itapos, no interior de São Paulo. E quando chegou lá, a minha esposa estava lá, eu olhei ela de longe e eu perguntei para ele, quem que vai entrar comigo? Ele falou, aquela moça ali. Eu fiquei todo contente, né, irmãos? Falei, opa, estourei no norte. Mas o que aconteceu, irmãos? Na hora de entrar, ela ficou com vergonha. Ela não quis entrar comigo. E eu entrei com uma outra moça lá. Só que, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi na nossa vida, é a gente ser persistente, irmãos. E eu falei, eu não vou perder essa benção, não. Depois disso, eu fui lá até ela, está ali para comprovar o que eu estou contando. Eu fui até ela, nós conversamos naquela noite, né? E como ela morava muito longe, né? E há 20 anos atrás, irmãos, não era que nem hoje, né? Não tinha telefone celular, todo mundo pedia trocar um WhatsApp, né? E eu me lembro que eu fui para casa esperançoso, mas no outro dia eu liguei para o primo dela e falei assim, ó, eu queria falar com a Laine. Aí eu conversei com ela e consegui um telefone, irmãos. Quem conhece o Barão de Lucena aqui? Acho que a grande maioria, né? O Barão de Lucena, ele tinha a Vila Popular e a Vila de Baixo. Tinha um telefone, um orelhão lá, irmãos. Eu me lembro que ela me passou o número daquele orelhão. E era uma coisa muito difícil, irmão, porque eu ligava no orelhão, colocava o cartão telefônico, daí eu falava para uma vizinha, chama a Laine para mim. Ela pegava, ligava, eu esperava 5 minutos e ligava de novo. Às vezes outra pessoa atendia, eu perdia mais uma ficha do cartão, até conseguir falar com ela. E nisso, irmãos, ficamos falando durante um mês. E após um mês, eu falei assim, eu vou aí no estado do Paraná te conhecer melhor a sua família, eu quero namorar com você. Ela falou, você é doido? Eu falei, sou, eu vou aí. E eu me lembro que eu peguei o ônibus na cidade de Jundiaí, cheguei aqui em Maringá. Me lembro num tempo frio, irmão, estava 5 graus em Maringá, parecia um pinguim tremendo naquela cidade. 4 horas da manhã, peguei um ônibus para Nova Esperança, cheguei em Nova Esperança, estava frio aqui também. E para ajudar, o tio dela foi buscar eu de moto, irmãos. Eu fiquei atrás dele, ele era grandão, quando cheguei no Barão, estava parecendo uma vara verde tremendo. E eu me lembro que uma coisa marcou o nosso casamento, mas eu lembro que quando eu cheguei ali na Vila Popular do Barão, ela morava numa casinha ali, a casinha tinha um portão de metal, muito simples o portão, né? E tinha um corredorzinho, algumas arvinhas que levavam até a porta principal. E eu me lembro que quando eu cheguei ali, que o tio dela desceu, ele entrou na frente, eu fui atrás dele. E quando eu coloquei o pé naquele carreadorzinho, estava cantando um hino da Andréa Fontes, que dizia que tudo era permissão de Deus, irmãos. Eu me lembro que eu entrei, aquele hino louvando, e eu escutando aquilo, quando eu vi, olhei para ela, os nossos olhos brilharam, eu tive certeza que ela seria a mulher da minha vida naquele momento. Eu fiquei esperando ali a mãe dela chegar, que ela não estava em casa, conversei com a mãe, que foi fácil, a mãe gostou de mim, mas o desafio maior foi o pai. Eu falei, e agora, e seu pai?
Ela falou assim: meu pai está na roça, meu pai corta cana. Aí eu fiquei já meio com medo, né? E o pai dela era um italianão grandão, forte. E eu falei: meu Deus do céu. E eu fiquei esperando, ansioso para conversar com o pai dela. Quando deu o horário que o ônibus parou, aquele homem desceu com caneleira, capacete, um monte de aparato, um facão na mão. Irmãos, eu confesso que eu olhei, eu fiquei com medo. Mas quando eu olhei para ele, Paulo, que o Senhor o tenha, que já levou ele para a eternidade, um homem muito bom de coração, ele olhou nos meus olhos e sorriu para mim e disse assim: olha, se a neguinha escolheu você, é você. Eu falei: amém, irmãos. A maior aprovação que a gente tem é quando os pais, né, confirmam algo, né? Porque a bênção, ele está na vida dos pais, irmãos. O pai, ele tem a capacidade de estender a mão sobre os filhos e abençoar os filhos. Há muitos pais que não têm mais essa capacidade hoje de olhar para um filho, colocar a mão e abençoar. Mas eu quero te dizer já algo aqui nessa noite, que o Pai do céu está com a mão estendida sobre esse lugar nessa noite, abençoando a minha e a sua vida neste lugar. Há um culto de família aqui, e o Pai celestial está lá em cima, estendendo as suas mãos, dizendo: olha, filho, talvez você foi rejeitado na sua família, talvez você não teve expectativas, mas o Deus do céu que está conosco nessa noite está dizendo assim: eu tenho expectativas para a sua vida, eu tenho planos que talvez você se frustrou, mas eu quero mostrar que eu sou Deus contigo. Aprovação divina, querido. E isso foi maravilhoso. Desde então, depois disso, contamos certinho, 1 ano, noivamos nesses 6 meses e casamos. E desde então estamos casados, irmãos. Tivemos vários percursos do caminho, lutas, provas. E a minha esposa está ali, eu sei que ela não é egocêntrica e não vai se exaltar por isso, mas muitas das vezes quando as minhas pernas desvaleciam, ela estava orando, ela estava intercedendo, ela estava ali comigo, me ajudando como família. Porque é assim que funciona, irmão, num casal a família. O esposo ajuda a esposa e os dois vão se ajudando e abençoando os filhos, amém? Esse é um pouquinho da minha história. Agora eu quero convidar você a abrir Gênesis capítulo de número 12. Se nós estamos num culto Connect, que é geração, nós não poderíamos falar sem ser nesse tema. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. É uma palavra bastante conhecida, irmãos. Uma palavra que Deus nos traz algo nessa noite, eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo 12, 3. Acho que a minha está na RC. Vai dizer assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. 12 e 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quero me prender a esse texto nessa noite, irmãos. O texto que nós escolhemos, ele tem tudo a ver com família, porque se nós olharmos para toda a Bíblia Sagrada e nós olharmos desde os primórdios, desde o princípio, nós vamos ver que Deus, ele sempre se preocupou com a família. Deus, desde o começo, ele teve planos para uma família. Não é à toa que quando ele cria o homem, ele cria também Eva, que era mulher, uma companheira, não para que somente eles governassem o jardim, porque o primeiro propósito de Deus em colocar o homem era governar, mandar na terra, mas assim ele constrói e faz para ele da própria costela uma esposa, uma adjuntora, uma amiga, alguém que estaria do lado de Adão naquela ocasião, para viver com ele e ajudá-lo, auxiliá-lo, até porque o homem sozinho, irmãos, ele pode trilhar um caminho, ele pode até ir mais rápido, mas ele, quando tem uma companheira, quando tem alguém do lado, ele vai ter alguém para se apoiar, para se ajudar, para que juntos cheguem, talvez não na mesma velocidade, mas cheguem junto até o destino que Deus escolheu. E assim Deus sempre quis fazer, queridos. E a Bíblia é apta em mostrar que Deus, ele se agrada com esse relacionamento, que ele se agrada com isso que ele criou desde o princípio, que é o relacionamento entre homem e mulher e a geração de filhos, a criação, a progressão da terra, para que a terra fosse multiplicada, os filhos ali crescessem e dessem mais filhos e a terra tivesse a bênção, porque a Bíblia diz que os filhos são as bênçãos do Senhor, e bem-aventurado quem os tem, são como flechas em seu alforje, a Bíblia vai dizer. E então Deus, ele escolhe este homem chamado Abrão até a ocasião. E todos conhecem a história. Abrão vivia em Ur dos Caldeus. Ele não tinha ali uma perspectiva como nós temos, porque ele vivia numa idolatria. Ele vivia numa situação a qual as pessoas ensinavam para eles aquilo que não era o correto. Ou seja, ele tinha um pai que te ensinava alguns princípios, mas os princípios que o pai de Abraão ensinava não eram os princípios como os que nós aprendemos dos nossos pais. Eram a Babilônia, tinham a idolatria, tinham a adoração a falsos deuses. Mas Deus então, irmãos, ele olha para aquele homem. Talvez
nós não entendemos o chamado de Abraão, mas alguns dizem que ele era o pai da fé, mas também ele se tornou um amigo de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus e mesmo sem ver, mesmo sem entender, ele caminhou e foi por fé, até chegar ao propósito que Deus queria na sua vida. A Bíblia vai dizer que este homem, ele possuía consigo algumas qualidades, irmãos, que me chamam a atenção, porque nós cremos quando nós vemos, nós cremos quando nós podemos tocar, nós cremos quando nós temos uma estatística ou algo que nos leva, é fácil, mas quando nós não temos no que tocar, no que ver, no crer, porque até então Abraão estava volto de deuses que ele não conhecia, só o pai o apresentava, mas agora um Deus fala: Abraão. Imagine você, querido, ouvir a voz do próprio Deus te chamando para fazer algo. Uma voz que talvez você nunca ouviu, por não conhecê-lo, ou talvez já ouviu, e não tenha ouvido talvez mais, mas Deus chama Abraão, e a Bíblia vai dizer que este homem em prontidão, quando ele ouve a sua voz, ele não reluta, quando ele ouve a sua voz, ele não torna atrás, quando ele ouve essa voz, ele não quer voltar, pelo contrário, ele caminha em direção daquilo que Deus tinha para a sua vida, querido. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite. Se você ouvir a voz de Deus, caminhe, caminhe, porque a voz de Deus vai te dar direção, querido, te levar a um caminho que talvez você não queira trilhar, mas os caminhos de Deus são mais perfeitos que o nosso. Os caminhos de Deus são caminhos que vão nos levar à vida eterna, querido. E isso aconteceu. O desafio maior, irmãos, talvez não era o chamado, porque Abraão ouviu o chamado de Deus. Talvez o desafio maior não seria ele caminhar por fé, mas a primeira coisa que Deus chama para ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, irmãos. E é talvez estranho a gente dizer isso, estamos falando sobre família, mas Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, irmãos. Havia um amigo que dizia que parente não é família. Família são os nossos familiares que estão ao nosso lado. E eu comprovei isso ao decorrer do tempo. Porque os que estão do seu lado, seus filhos, os seus pais, aqueles que te amam, quando você passa a primeira prova, eles te abraçam. Eles estão com você para passar na tribulação. Mas aqueles que nós chamamos de parentes, às vezes são os primeiros a apontar o dedo e dizer assim: você errou, você caiu, você fez algo que não agradou a esse Deus que você serve. Ei, querido, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para sair do meio da sua terra, Deus estava dizendo assim para Abraão: eu vou mudar os seus pensamentos, eu vou mudar a sua história, querido. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que Ele vai te tirar do lugar onde você está, para um lugar da provisão e da vontade de Deus. Deus vai te tirar de uma situação que talvez as vozes exteriores estejam falando sobre você, para você ouvir somente a voz de Deus. Às vezes é preciso que haja mudança de direção, e aqui aconteceu isso. E o problema não estava somente nas pessoas, porque as pessoas são tratáveis, e eu te provo isso. Nós às vezes temos uma hábito de dizer que a humanidade, ela é má, está perdida. Na verdade, não é a humanidade, mas as ideologias que são plantadas na nossa humanidade. As ideologias que são colocadas. Você vai ver isso desde o princípio, porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no Éden, eles tinham tudo, irmãos. Concordam comigo? Eles tinham tudo. Adão tinha a esposa mais bonita, porque não tinha outra, só tinha ela. Eva tinha o esposo mais bonito, também não tinha outro, só tinha ele. Eles podiam comer de todas as frutas, eles podiam usufruir, irmãos. Eu fico imaginando, e às vezes a minha mente vai longe, imaginando esse jardim, irmãos, o que eles poderiam fazer lá dentro. Se nós vamos às vezes no Eurogarden, vemos aquela plantação de girassóis, nós vemos aquelas calçadas todas bonitas, aqueles tipos de árvores, já é bonito aos nossos olhos. Imagine o Éden, querido. Adão tinha tudo lá. Ele podia fazer tudo lá. Só que o que acontece? Quando o inimigo, ele vem e traz uma armadilha para Adão, ele vai usar uma ideologia, irmãos, e vai dizer assim para Adão: olha, vocês estão aqui, mas vocês podem ser semelhantes a Deus. Adão, irmãos, ele não precisava ser semelhante a Deus, porque ele já era a imagem e semelhança de Deus. Ele não precisava fazer como o Altíssimo, porque ele já estava no melhor lugar do mundo. Tudo que o diabo ofereceu para Adão, Adão já tinha em dobro, em triplo. Tudo que o diabo ofereceu para Adão, Adão já tinha. Imagine você, trabalhava o dia inteiro na sua casa, na sua firma, ou na sua empresa, ou no trabalho onde você está. E quando chega o final do dia, você vai para a sua casa, e quando você senta no sofá, imagine você ouve a porta se abrir, e quem está entrando não é uma visita qualquer, é o próprio Deus entrando na sua casa, sentando no sofá e dizendo para você: ei, como que foi o seu dia? Qual foi os minutos que você passou nesse jardim?
Acontecia isso com Adão, irmãos. Todos os dias no virar da tarde Deus procurava Adão e conversava com Adão, irmãos. Ele precisava de mais alguma coisa? Não. Mas uma ideologia satânica trouxe a ele uma ideia de que ele poderia ser mais, querido. Eu quero nessa noite te convidar a nós quebrarmos todas essas ideologias que tem colocado em meio à nossa geração. Ideologias de que lá fora é melhor. Ideologias que o nosso governo atual, eu posso nem até pregar mais por falar isso, mas que está pregando na mente dos nossos filhos que o que é errado é certo, que o certo é errado, querido. Nós estamos vivendo um período negro, e às vezes querem calar a nossa boca. Por quê, querido? Por quê? O mundo jaz no maligno, mas nós temos a vida eterna. Nós estamos com Cristo, a verdade está na nossa boca. E se for para nós sofrermos por isso, nós vamos sofrer, porque o evangelho vale a pena, querido. Servir a Deus vale a pena, levar as marcas de Cristo vale a pena, querido. O errado nunca vai ser certo. O errado nunca vai ser certo, querido. E o triste é nós vemos, e me perdoe se tem alguém aqui, depois vai conversar comigo, que ainda concorda com certas ideologias, e vou além, que concordam com o presente governo, que faz tudo para tirar o cristão da presença de Deus. E não venha falar o contrário, porque se eles concordam com o aborto, se eles concordam com o casamento, se eles concordam com algo que está acontecendo, é porque estão fora da presença de Deus, querido. E isso às vezes passa cego aos nossos olhos, porque somos calados, porque somos deixados de lado. As famílias estão sendo destruídas. A família tradicional hoje não é a correta. Por quê? Porque eles sabem que uma sociedade bem sucedida, a base tem que ser a família, querido. Se não for a família, a base de uma sociedade, ela se desmorona com o tempo, querido. Porque dentro de uma casa, dentro de um lar, há amor, há carinho, há compreensão, mas também há correção, querido. Nós estamos aqui vivendo isso. Talvez, às vezes nós achamos triste ou forte demais a forma que Deus nos corrige, irmãos. Mas Deus corrige os filhos que ama, querido. Se está doendo as palmadas que Deus está te dando, é porque Ele te ama, querido. É porque Ele quer que você vá para o céu. É porque você faz parte dessa família chamada Igreja de Jesus Cristo. É isso que nós temos que viver. Deus queria tirar Abraão, porque Ele via que se ele ficasse em meio àquela sociedade corrompida, em meio à adoração de Deus que não era um Deus verdadeiro, ele, por certo, ele perderia todo o conceito, talvez ele perderia a sua fé. Deus também poderia usar ele, mas a Deus faz uma promessa para tirar Abraão daquele lugar, querido. Há conceitos, há rodas que nós devemos se afastar, querido. Nós devemos ir embora. Tem rodas que não convém a gente sentar, né? Que são palavras que mais nos machucam, que mais nos ferem, que nos fazem refletir sobre algo, muitas vezes que não é nada de Deus, querido. É triste quando nós sentamos às vezes numa roda de amigos e temos que ouvir assuntos desnecessários. E às vezes nós se prendemos àquilo e até entramos no assunto. Mas hoje, querido, eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida. Deus vai tirar desse lugar, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te fazer algo que você nunca viu antes. Deus vai te dar o conceito do que é ser família de Deus, do que é viver as promessas do papai querido. Ele tira, sai da casa dos parentes, dos pais, e Abraão começa uma peregrinação. E é maravilhoso pensar que Deus fala assim para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vamos para o lugar que eu vou te mostrar. Oh, querido, isso é maravilhoso. Deus, irmãos, Ele vai dar o destino e a direção, mas quem tem que caminhar é você, querido. Quem tem que dar os passos, quem tem que sair dessa posição é você, querido. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer um convite, para você sair desse lugar aonde você está, porque coisas maiores Deus tem para a sua vida, querido. Deus, coisas maiores para a sua família, amado. Deus está te convidando a sair da onde você está, porque Deus tem uma promessa que está embutida na palavra do Senhor, que Ele vai abençoar a sua vida. A bênção de Deus, irmãos, ela não está atrelada a quem é mais bonito, a quem possui mais, a quem tem mais, a quem é mais forte, mais fraco, quem é mais alto, quem tem olho claro, não. A bênção de Deus, irmãos, está atrelada à obediência. Se você vê aqui, Deus não exigiu nada de Abraão. Deus só pediu para ele: sai. E o que ele fez? Saiu. Só isso, irmãos.
Deus, essa noite está dizendo para você assim: sai, sai, sai. Porque o resto vai ser com Deus, querido. A direção quem vai te mostrar é Deus. O que você vai fazer daqui para frente, Deus vai conduzir os teus passos, vai conduzir a tua caminhada, vai te levar ao destino que Ele quer que você chegue. É momento de você abrir os teus olhos e entender que Deus quer trilhar junto contigo, mostrando caminho e direção nessa noite, meu amado. Abraão sai. E quando ele sai, ele vai em destino a um lugar que ele não conhecia, irmãos. Mas viver por fé é isso, querido. Viver por fé é fazer às vezes as coisas que nós não entendemos. Quantos de nós, né, às vezes tomamos atitudes sem consultar a Deus? Quantos de nós muitas das vezes tomamos atitudes sem entender o que Deus realmente quer da nossa vida? Mas aqui Deus está nos ensinando uma lição muito gloriosa, irmãos, que não é tempo mais de nós tomarmos as nossas próprias decisões, é tempo de nós colocarmos diante do Senhor as nossas decisões, porque Ele vai nos ajudar a tomar essas decisões, amados. No último Connect Out nós estávamos ali, e numa oração final, a Tânia, o Sandro vai lembrar disso, nós fizemos alguns convites, né? E eu me lembro que naquela ocasião, irmãos, eu estou contando isso porque isso me marcou. A gente estávamos orando ali com os jovens, né, e havia uma dispensação. Quem estava lá presente vai lembrar da situação, irmãos. E algumas pessoas optaram, outras ficaram meio tímidas, mas acabaram indo também para frente, irmãos. E a partir de uma atitude de fé, as coisas começaram a mudar, irmãos. Há um tempo atrás, né, Sam, nós orávamos para Deus levantar mais pessoas. Agora nós estamos orando para Deus multiplicar cada vez mais, porque Deus tem levantado pessoas aqui em meio ao Connect, irmãos. Há 2 cultos atrás eu estava ali, eu me lembro que eu sempre sento ali, eu observo, eu gosto de observar. E sempre que termina a ministração, algumas pessoas vêm para frente, e sempre vem alguns intercessores orar, irmãos. E eu lembro que sempre vinham as mesmas pessoas, mas está acontecendo algo diferente, irmãos. Porque nas últimas vezes que aconteceu essa movimentação aqui, as pessoas que falaram eu quero ser usado por Deus, começaram a sair dos seus lugares, e Deus começou a usar a vida delas, irmãos. Porque você deu um passo para Deus, e Deus vai se responsabilizar pelo restante, querido. A partir do momento que você tomar a decisão, Deus vai fazer o resto. Ei, é noite que Deus está nos convidando, não sei se você está entendendo, a viver debaixo da promessa. Abraão começa a caminhar diante de uma promessa, e a promessa foi de prosperidade. Foi prosperidade, irmãos. E não estou pregando prosperidade nessa noite física, financeira, mas a prosperidade, porque a bênção de Deus, irmãos, é diferente, querido. Abraão saiu debaixo de uma promessa, e a promessa: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Mas não acaba aqui. De ti farei uma grande nação. Eu me prendo nisso, irmãos, porque Abraão tinha todos os pontos contra, irmãos. Ele abandona a sua família, ele sai errante, não sabendo para onde que era o destino. Para ajudar, Abraão era avançado em idade, e a sua esposa ainda era estéril, irmãos. Tem cenário pior que esse? Não. Sabe por quê, irmãos? Deus não trabalha na lógica, irmão. Deus trabalha, Deus de repente, o trabalhar de Deus é onde não há probabilidade, querido. O trabalhar de Deus é onde não há estatística. O trabalhar de Deus é aonde o homem não pode operar, porque aonde o homem não pode operar, Deus opera, querido. Aonde Deus pode fazer é onde o homem se acha que não pode. Ali Deus coloca a mão e fala: eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus pega esse homem e faz essa promessa. No capítulo 15, no verso 1, a partir disso, Abraão ele sai. Mas Abraão ele faz um questionamento com Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, que me daria uma nação, que de mim sairiam e seriam abençoadas as famílias da terra. Mas Senhor, que família que eu vou abençoar? Nem filho eu tenho. O que eu tenho é um serviçal chamado Eliezer, e talvez eu vou morrer e deixar toda a minha herança para ele. Disse isso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olha para Abraão e fala: olha, Abraão, quem te prometeu fui eu, Abraão. A promessa, quando vem de Deus, querido, ela é genuína, ela é verdadeira, ela acontece. As promessas de Deus não são falidas pelo tempo. As promessas de Deus não acabam no decorrer dos anos. As promessas de Deus se cumprem, querido, se cumprem na vida dos seus. Deus fala com Abraão e dá essa bênção para ele.
E a história, se nós continuarmos, todos nós já sabemos. Abraão, ele faz a primeira tentativa com Agar, tem Ismael, mas não era isso que Deus fazia, irmãos. Eu aprendo com isso também. Quantas vezes nós queremos ajudar Deus, irmãos? Nós queremos facilitar as coisas, né? Deus fala, vai por aqui, você pega e desvia o caminho. Deus fala, irmãos, vai pela direita, você vai pela esquerda. E não é sobre política. E você faz o errado. E o que acontece, queridos? Quebramos a cara lá na frente. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e fazemos a nossa própria vontade, nós quebramos a cara. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, como um Pai poderoso, Ele está te instruindo a fazer o certo nessa noite. Ele não quer ver os seus filhos se machucarem, quebrarem a cara ou se ferirem. Pelo contrário, Deus quer ver os seus filhos saudáveis, alegres, felizes na presença dEle, querido. Deus é um Deus maravilhoso. Abraão continua a sua peregrinação. E ele recebe a promessa, nasce o seu filho. E a promessa de Deus é tão gloriosa, irmãos, que mesmo no que Abraão fez de errado, Deus o abençoou. Porque se Deus falou que faria uma grande nação, além de uma, fez duas. E nós sabemos que aconteceu isso e até hoje é relutante essas nações. Mas aí vem, e nós já chegamos no final, a qual Deus vai falar para Abraão assim: olha, a minha bênção a partir de hoje ela vai estar sobre você. Mas além da bênção estar sobre você, eu vou te dar uma promessa sobre a sua vida: que aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Mas em ti serão benditas todas, 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 todas. Repita comigo: todas, 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 todas as famílias da terra, querido. A bênção de Abraão está sobre a nossa vida nessa noite, porque chegou até nós, da descendência deste homem, nasceu lá em Belém, chamado Jesus, descendente, e nos deu a oportunidade, que não éramos filhos, hoje também somos filhos de Abraão. A bênção foi derramada sobre a nossa vida, através de Jesus. Através de Jesus nós somos filhos, através de Jesus nós recebemos a bênção de Abraão. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque uma família decidiu ouvir a voz de Deus. Não sei se você está entendendo isso. É um convite para você nessa noite a ouvir a voz de Deus. Pais, filhos que estão aqui nessa noite. Talvez os seus pais não vieram, talvez os seus filhos não vieram, talvez você não tenha filhos físicos, biológicos. Mas há pessoas que têm filhos espirituais aqui nessa noite e cuidam com tanto carinho, com tanta dedicação, irmãos. Um dia eu falava para o irmão que eu fico alegre, irmãos, em ver muitas vezes o cuidado, irmãos. E não falo isso porque é o culto do Connect, do Santo da Tânia com os jovens da igreja. E os jovens que estão aqui são testemunhos, irmãos. Eu vejo eles muitas das vezes cuidando com carinho, com amor, e às vezes dando a palmadinha também que precisa, mas estão ali cuidando, irmãos, porque Deus deu uma bênção sobre a vida deles, irmãos. E vocês são filhos que eles adotaram de coração para cuidar da vida de vocês, querido. Eu quero que nessa noite você entenda que eles são pais espirituais que estão abençoando as suas vidas neste lugar, aleluias. E pais que estão aqui e deixam os seus filhos diante desse casal, vocês estão deixando em boas mãos, queridos, porque Deus tem uma promessa sobre a vida deles. E essa promessa está sendo derramada nessa igreja, querido, através da vida de pessoas que se colocaram na posição e ouviram a voz de Deus para fazer a vontade dele, irmãos. Eu falo isso com toda a humildade, porque, irmãos, se posicionar para fazer algo para Deus não é nada fácil. Mas quando a gente se posiciona, irmãos, a gente leva pedrada, a gente leva chute, é soco, é para tudo quanto é lado, é facada, tiro e bomba nessa. Mas o que acontece? Vale a pena servir a Jesus, querido. Vale a pena sofrer as mazelas dessa terra para fazer a vontade de Deus, amado. Mas eu quero te dizer algo: dê carinho para eles, respeite eles como pai. E pais que estão aqui, a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que amar os nossos filhos, não provocar a ira deles. Mas também os filhos têm que respeitar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Você quer viver muitos anos nessa terra, você quer se dar bem? Respeite os seus pais nessa noite. Para finalizarmos, uma família abençoada, uma família que tem os princípios, os valores, é uma família que entende, irmãos, que servir a Deus é mais glorioso do que todas as coisas dessa terra. Né, irmã Maria? Trazer as filhas para o Senhor, saber que estão aqui, né?
Eu acho que eu muito me alegro quando vejo, né, uma mãe trazendo as filhas, um pai trazendo as filhas, e às vezes não tem todo o apoio que deveria ter, mas continua firme. Eu me alegro quando vejo os meus filhos vindo para a igreja, eu me alegro quando vejo famílias se locomovendo para este lugar, irmãos. E isso que nós estamos vivendo aqui nessa noite não vai parar só nisso, irmãos. Eu estava orando essa semana e a minha oração é porque a igreja venha participar e adote esses jovens como família, que nós possamos orar não só por eles, mas também pelos nossos teens, porque o tempo está difícil, mas eu creio numa igreja forte, querido, uma igreja que vai se levantar em nova esperança para abençoar a nossa juventude, querido. Hoje, talvez nós estamos no número que nós queremos ainda, mas eu estou crendo que Deus vai levantar jovens, homens, mulheres, pais, para buscarem pessoas naquela praça e trazerem para esses bancos. Eu quero crer que a bênção da família vai ser derramada sobre nós, irmãos. Se coloque de pé nesse momento. O Ministério de Louvor já pode vir aqui também. O que mais me chama a atenção na palavra que nós lemos agora, na vida desse homem chamado Abraão, irmãos, é que, como eu disse no começo, ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. E uma coisa que mais me chama a atenção ainda é que ele esperou. Tem muita gente que talvez está sem paciência na presença de Deus, porque talvez as bênçãos não estão acontecendo no tempo que você queria que acontecesse. Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse a sua promessa, para que ele tivesse aquilo que Deus prometeu na sua vida, querido. Talvez você está aí preocupado com isso, com aquilo, mas eu quero trazer uma palavra para você, irmãos. Talvez o tempo pareça importuno, talvez não seja no tempo que você está achando que seja, mas eu quero te dizer algo nessa noite. O tempo de Deus vai chegar para a sua vida. As promessas vão se cumprir, querido. Eu sou testemunha disso, porque hoje eu vejo as promessas de Deus se acontecendo na minha vida. Quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha história, eu me alegro, irmãos, porque eu, hoje, sou tudo o contrário do que minha família é. Todos os meus tios, a grande maioria, são divorciados. Eu perdi tios no alcoolismo, tenho primos que estão envolvidos em droga e há muitos anos já. E uma cena que marcou a minha vida foi quando eu era muito criança ainda. Eu tinha um tio muito querido, e esse tio, ele bebia muito, e ele morava num quartinho no fundo da casa do meu pai. E eu me lembro que um dia nós chegamos naquela casa, eu e meu primo, e ele não respondia, batemos a porta 1, 2 vezes, chamamos ele, ele não abriu a porta. E eu me lembro que meu primo, desesperado, porque ele amava o pai dele, mesmo dependendo do pai dele ser alcoólatra, ele bateu na porta, e quando ele arrombou a porta, o pai dele estava na cama, irmãos, agonizando. Ele estava no nível máximo de cirrose, ele estava morrendo com o seu próprio vômito. E eu me lembro que eu olhei para aquele meu tio, e eu com os olhos cheios de lágrimas, tinha 8 para 9 anos, aquele cheiro de bebida naquele quarto. E eu coloquei uma coisa no meu coração naquele dia, irmãos, muito criança, que eu não seria isso na minha vida, irmãos, que eu quebraria toda essa maldição, querido. Eu te convido nessa noite para quebrar toda a maldição familiar neste lugar, toda a maldição que talvez os pais colocaram sobre você, toda a maldição que talvez aqueles que estavam de fora apontaram sobre a sua vida. É noite que Deus pode quebrar toda a maldição, querido, sobre a sua vida. É uma noite que Deus escolheu diferente para nós. Nós vamos louvar a Deus com um hino. E no louvor, eu quero fazer um convite. Primeiramente para os pais que estão com os seus filhos aqui, que vem aqui à frente. Nós queremos orar como família. Sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar. Nós também queremos orar, talvez, para os filhos que não têm pai aqui, mas vem aqui também, que nós vamos achar um pai espiritual para você nessa noite. Sai do seu lugar, nós vamos entoar um louvor até isso, aonde estão os pais com os seus filhos. E se você tem só um filho, pode adotar mais um filho aí, adota mais um filho. Os jovens que talvez os pais não estão aqui nessa noite, vem aqui à frente. O papai Sandra, a mamãe Tânia está ali, ó, para abraçar vocês. Irmãos, nós estamos entre família e é um culto de família nessa noite. E como família, nós seremos abençoados neste lugar, porque a bênção nos foi prometida através de Abraão, queridos. Pode sair, nós vamos entoar um louvor. As famílias, se abracem, vocês podem. Se juntem mais. O fogo pega quando as brasas estão mais perto. Pode se ajuntarem mais. Saia do seu lugar, irmãos. É um ato profético e espiritual que nós queremos fazer aqui nessa noite.
Deus, irmãos, está quebrando maldições aqui de gerações neste lugar. O culto é gerações. As nossas gerações não serão marcadas por pessoas embriagadas. As nossas gerações não serão marcadas por viciados em drogas. As nossas gerações não serão marcadas por pessoas que tornaram a sociedade pior. A nossa geração não será marcada por assassinos. A nossa geração não será marcada por homicidas. A nossa geração não será marcada por pessoas que perderam a sua vida fazendo aquilo que não devia. A nossa geração será marcada por jovens, por homens, por mulheres cheios de Deus, que optaram pela bênção de Abraão sobre a sua vida. A nossa geração, irmãos, será uma geração que mudará a estatística do nosso governo, que diz que os jovens estão envolvidos em drogas, que diz que os jovens nas faculdades estão jogados a livre e fazendo a sua espontaneidade. A nossa geração será marcada por jovens cheios do Espírito, por pessoas que farão a diferença. A nossa geração será marcada por pais amorosos. Eu olho aqui de cima e vejo famílias neste lugar sendo formadas. Deus está derramando uma bênção sacerdotal sobre famílias neste lugar, querido. Há uma dispensação de graça. A frustração não vai bater mais na sua porta. Quem te aponta e te diz que você não é capaz, toda a incapacidade será quebrada nessa noite. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, irmãos, podem ser derramadas dentro dos corações daqueles que o buscam verdadeiramente, queridos. Ei, Deus te convida essa noite a uma entrega total e intensa. Como Abraão ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui. Deus quer ouvir a sua voz nessa noite. Aonde estão as pessoas que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a diferença. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, quando há um quebrantamento, há um derramamento. Ouça. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, amém, amém.
derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Para finalizar, os queridos, vamos falar com Deus nessa última oração. O Papai do Céu está aqui, irmãos, para te abençoar de uma forma especial. E eu tenho certeza que você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira. Deus tem algo para as famílias nessa noite. E um pouquinho dessa semente que Ele está plantando no seu coração, ela vai florescer de uma forma gloriosa. Eu acredito que Deus não trouxe essa palavra em vão, irmãos. O que vai acontecer aqui vai ser algo surpreendente. A partir desse primeiro culto que nós fizemos com Connect Família, famílias serão impactadas aonde estão nas suas casas, através da oração que nós vamos fazer agora, porque Deus está visitando lares de pessoas aqui neste lugar. Deus está visitando enquanto nós estamos aqui orando. Deus está tocando enfermos lá dentro das famílias. Deus está tocando pais. Deus está tocando mães. Ei, filho, não se preocupe se seu pai ficou no bar. Ele vai sair desse vício e ele vai vir para a casa do Senhor. Ei, filho, que está aqui apresentando diante de Deus a sua família, você não vai mais ser o mesmo, porque Deus tem a bênção sobre a sua família nessa noite. Uma vez mais, o Papai do Céu está trabalhando por você, querido. Há uma dispensação sobre a sua vida nessa noite. Nós queremos só replicar aquilo que nós vivemos, irmãos, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Olhe para a família que está do seu lado, olhe para a pessoa que está do seu lado aí, se você pode, tem comunhão com ela. Diga para ela assim, ó, com toda a autoridade: a bênção de Abraão. Fala com força, irmão. A bênção de Abraão está sendo derramada sobre a sua vida. E a partir de hoje, aonde você pisar, vai ser diferente. Aonde você tocar, vai ser diferente. Aonde você chegar, vai ser diferente. Sabe por quê? Fala pra ele, sabe por quê? Porque você ouviu a voz e você entendeu que o que Deus tem para você é melhor do que estão falando. O que Deus tem para você é melhor, querido. O que Deus tem para você é melhor. Abraça a pessoa que está do seu lado e vamos fazer a última oração aí. Abrace ela aí com carinho. Pode abraçar de 2 em 2, você tem comunhão aí. Abraça ela aí, filhos, pais, mães. E você vai orar por ela nesse momento aí, ó. Há famílias inteiras orando aqui na frente, querido. Há familiares que estão aqui, os pais estão longe. E talvez o coração está apertado. Mas ei, Deus está tocando lá onde Ele está, querido. A minha família está em São Paulo, mas eu estou aqui contente, porque sei que Deus está tocando Ele lá. Ei, querido, Deus está fazendo uma coisa nova nessa noite. Você pode agora orar com essa pessoa aí. Você pode interceder por ela. Você pode profetizar sobre a vida dela. Você pode dizer para ela o quanto Deus tem um chamado sobre a vida dela. Abençoa ela aí, querido, abençoa ela aí.
Deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus nessa noite, seja profeta de Deus nessa noite. Fala para ela aí o que Deus tem no seu coração para ela, que Deus tem algo novo nessa noite. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Encerrar, dirige o seu pensamento a Deus nesse momento. E vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus querido. Deus amado, nós estamos envoltos, Pai amado, Pai santo, de uma presença que não é normal, Senhor Jesus querido. Deus amado, tudo aquilo que o Senhor preparou para as famílias nessa noite, Senhor, o Senhor começa a derramar agora de uma forma sobrenatural, Senhor. Começa a tocar lá dentro do coração, Senhor Jesus, feridas familiares, Senhor Jesus querido. Traumas, Senhor, sejam curados nessa noite, Senhor Jesus querido. A falta talvez de paternidade é suprida neste lugar, Senhor. Começa agora, Senhor, dar o teu amor, dispensamento, Senhor. Dispensa a tua graça, Senhor. Começa agora, Senhor, a derramar da tua unção, Senhor. Começa a abraçar essas famílias de forma especial, Senhor, de uma forma nunca vista antes, Senhor. Começa a dar convicções, Senhor. Convicções, Senhor. Sonhos espirituais, palavras proféticas, Senhor. Famílias abençoadas através, Pai amado, da tua palavra, Senhor. Começa agora, Senhor. Começa agora a derramar, ó Pai amado. Começa a impactar agora, Senhor Jesus querido. Que essa palavra faça guarida no coração e que eles entendam, Senhor, que são filhos da promessa, Senhor. Que a promessa abraâmica nos alcançou através de Jesus, ó. E aqui estamos como filhos, ó Pai amado. Filhos obedientes que ouviram a tua voz, Senhor Jesus querido. E querem mais de ti, Senhor. Mais, ó Pai. Espírito paternidade, Senhor. O teu amor sendo, Pai amado, derramado. Abraça agora, Jesus. Derrama agora, Jesus querido. É o que nós te pedimos, Jesus querido, nessa noite, Senhor. E já te agradecemos, Deus, porque tu falou conosco novamente, Senhor. Obrigado por esta família chamada Conecte, Senhor. Obrigado pelo Sandro, pela Tânia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor tem colocado na liderança, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estiveram aqui, Senhor, pelas famílias, ó Pai, que estiveram presentes. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos abandonou, pelo contrário, o Senhor reafirmou as suas promessas, Senhor. Nos leva para casa agora em segurança, Senhor. Nos guarde, Senhor, e que possamos voltar tão cheios da tua presença, Senhor. Que isso se propague àqueles que estão em nossa casa, em nosso lar, Senhor Jesus querido. Nos leve em confiança e paz para casa, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Deus. Amém, Jesus. Joga sua mão para cima, Senhor. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo hoje derramado sobre os corações, ó Pai, esteja presente a cada dia, a cada luta, a cada prova, Senhor, para fortalecê-los, ó Pai.
Que o teu grande amor que um dia nos alcançou, ó Pai, nos constrangeu, ó Pai. O teu amor nos constrange de uma forma que nós não entendemos, ó Pai, mas estamos aqui, ó Pai, é pelo teu amor, ó Pai, que este amor, Senhor, seja derramado em nossos corações, ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em teu santo nome, Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Volte para casa com a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Que o Senhor possa guiar os teus passos, os teus caminhos, amém? Tânia. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada. Não vai embora não, gente. Segura aí um pouquinho. Dá para acender a luz aqui do fundo? Para me enxergar? Amém, glória a Deus. Deus continua fazendo, queridos, trabalhando no nosso meio, amém? Queridos, Deus é bom. Nós temos uma promessa, nós caminhamos sobre uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, que nós não venhamos a retroceder. Eu sempre falo, às vezes, né, no nosso GCs, daqui para frente é só para frente. E quando a gente está indo para frente, a gente quer voltar para trás e a gente lembra que daqui para frente é só para frente. Então que seja essa palavra na sua vida. Satanás vai querer fazer você olhar para trás, porque talvez lá era melhor, mais confortável. Mas lembre-se disso, daqui para frente é só para frente. Quem está aqui pela primeira vez, principalmente os jovens, levanta a mão bem alta. Eu já vi vocês, não adianta vocês quererem se esconder não. Eu já vi, eu estou vendo daqui. Tem lá atrás, pela primeira vez. Tem aqui que eu já vi. Vocês querem se esconder, mas eu já vi. Queridos, nós temos um encontro toda sexta-feira que é só de jovens. Aí lá os pais não estão, tá? Daí lá alguns estão, que são espias. Mas o que acontece lá fica só entre nós. Daí vocês podem ir bem assim, de boas. Fica na casa do João, dá um tchau. O João é bem grandão, dá um tchau ali. Então vocês que estão pela primeira vez, gente, participem, estejam lá com a gente, é muito gostoso. Não é sobre igreja, não é sobre religião. Ai, Tânia, mas eu sou de outra igreja. Não tem problema não, meu irmão. No céu não tem placa não. Então não é sobre isso que a gente prega, é sobre a unidade de uma geração. É uma geração que está buscando a Deus. Então a gente se encontra toda sexta-feira às 20 horas na casa do João. Tem as redes sociais, acompanhem lá com a gente está muito feliz. Todos vocês que estão aqui, os pais se confiaram, né? E vieram nesse culto apoiarem os filhos dessa geração. Então, que Deus abençoe. Amanhã nós temos culto de manhã e à noite. Então, quem puder, esteja aqui com a gente. E a gente se encontra todo terceiro sábado aqui, nesse mesmo lugar. Então, a sua responsabilidade é vir no próximo e trazer mais 3. Respondeu errado, resposta errada. Amém? Gente, nós vamos ter um momento de comunhão, então não vai embora. Tem uma jantinha bem gostosa para nós ali. Então, vocês estão convocados a sair por essa porta. A gente vai sentar ali, bater um papo. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo Connect.